Instalando o Git. Bom, o Git é o nosso serviço de versionamento de registros, né, de código, enfim. Então é um sistema que faz o quê? Que faz o controle das versões do seu projeto. Como aqui o foco da playlist é para desenvolvimento, então eu vou tratar no âmbito do código, né, do desenvolvimento em si. Então eu vou me referenciar a isso, mas o Git ele não foi criado apenas para versionar código, e sim para versionar qualquer informação e qualquer registro que você precise fazer, um documento, um texto e por aí vai, tá? Então como é que funciona? O Git é como se fosse uma grande ata de registros. Então a partir de um determinado momento, se você quer criar um registro do seu projeto, um registro do teu código, você faz o que é chamado dentro do Git de commit. E esse commit é o que? É pegar o teu projeto e salvar ali um registro daquele ponto do teu projeto. Então, a partir daquele momento ali, né, com o tempo, à medida que você vai criando vários registros ou vários commits, né, como são chamados, você vai ter uma linha do tempo aí do teu projeto, uma ata do teu projeto. E sempre que você quiser voltar a um determinado ponto no registro, você pode reaver aquele projeto ali, reaver as informações daquele projeto naquele exato momento. Então, é um sistema extremamente interessante, importante e útil para se manter no âmbito de desenvolvimento de software, né? Então, veja que há tempos atrás, quando não se existia um sistema desse tipo, era comum que se tivesse lá pastas, né, com várias versões dos projetos. Então, versão final 1, versão final 2 e por aí vai. Então, o Git ele faz o quê? Ele facilita tudo isso aí, né? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo é a gente instalar o Git. Então, vou dar um sudo apt-get install git. Eu vou fazer a instalação do Git aqui no meu servidor. Ok, bem pequeno mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório aqui dentro do www, esse diretório vai servir de repositório para um projeto fictício que eu vou criar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um diretório aqui, sudo mkdir, vou chamar esse diretório de infraweb, ok? Sudo mkdir infraweb. Para a gente não ter que ficar sempre usando, né, o sudo aí, o root, até porque a gente vai trabalhar um pouquinho dentro desse diretório, eu vou mudar o dono do diretório e de seus arquivos filhos eventuais e as permissões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar sudo change owner, né, -r recursivo, e eu vou colocar o usuário que eu quero, então no caso é o usuário Akira, e o grupo, né? Então o grupo Akira. Então eu estou mudando o dono e o grupo do diretório, tá? Ok? E vou alterar também as permissões. Então sudo chmod -r recursivo, né? 755, ou seja, o dono tem permissão de leitura, escrita e execução. Os usuários que fazem parte do grupo vão ter permissão de leitura e execução e qualquer outro usuário vai ter permissão de leitura e execução, né? Então, infra web. Belezinha? Bom, eu vou acessar aqui o diretório infraweb e o que acontece? Aqui eu posso criar o meu repositório que vai receber os meus arquivos e à medida que eu for adicionando os arquivos, eu adiciono esses arquivos no meu repositório e faço os meus commits aí, né? Então eu vou iniciar o meu repositório agora com git init. Então olha só o que está falando, ó. Inicializando um repositório vazio, né, através do git. Ele vai criar esse diretório aqui. Esse diretório vai ficar oculto. ls-la. Ele vai mostrar aqui para mim que tem um diretório. Esse diretório é oculto e é nesse diretório que o Git vai armazenar todos os registros dos commits que você vier a fazer, tá? Então, por exemplo, imagina que eu crie, né, um novo arquivo aqui dentro desse meu repositório. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado readme.md, um arquivo Markdown. É bem comum a gente ter um arquivo readme para dizer do que se trata esse projeto, né?
Então aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, projeto infra web. Um projeto web simples para testar as funcionalidades do servidor web Apache, PHP, MySQL, o LAMP, né? Ok, apenas isso. Yes. Ok? Bom, então tá aí. Eu adicionei um arquivo dentro desse diretório, que é um repositório do meu projeto, né? Se eu executar o comando git status, olha só o que ele vai falar. Ele vai falar que existem arquivos que não estão sendo monitorados. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, todo arquivo que eu jogar dentro desse diretório, dentro desse projeto, se eu quiser, obviamente, mas é extremamente recomendado, né, que esses arquivos sejam monitorados. O que quer dizer esse monitoramento? Quer dizer que o Git ele vai ficar sempre verificando esses arquivos em busca de alterações. Tá? Então, eu vou dizer que eu quero sim monitorar esse arquivo. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso utilizar o git add e o nome do arquivo, ou se eu tiver muitos arquivos dentro desse diretório e eu quiser adicionar todos eles, eu posso colocar o comando git add ponto. Tá? Vou executar o git status novamente. O git status ele sempre vai mostrar o status, né, do meu sistema Git aí. Então, sempre tiver alguma informação que eu queira saber, se existem arquivos que precisam ser monitorados, se eu preciso fazer algum commit, alguma coisa assim, eu coloco lá git status e ele vai sempre me mostrar algumas informações aí. Então, git status, olha só. Ele está dizendo que não foi feito nenhum commit, ou seja, é como se eu não tivesse feito nenhum registro na minha ata de registros do meu projeto, né? Mas ele está dizendo que um novo arquivo foi adicionado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, eu cheguei para o Git e disse, Git, eu acabei de criar um projeto, adicionei um arquivo dentro desse projeto, quero que você monitore, mas eu ainda não pedi para o Git registrar essas informações no livro de registro, digamos assim. Então ele sabe que o arquivo foi adicionado, mas ele não criou nenhum registro na sua ata de registro. Eu vou chamar dessa maneira, tá, pessoal? Então como é que eu crio, como é que eu crio esse meu primeiro registro, né? Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso rodar o comando git commit -m. Tá? E na frente, entre aspas, eu preciso colocar alguma informação. Alguma informação que vá me remeter a esse momento do meu projeto. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu iniciei o meu projeto, criei um arquivo, adicionei esse arquivo para ser monitorado e estou fazendo meu primeiro commit. Então, vou colocar o seguinte. Criei o projeto, adicionei um arquivo e estou fazendo o primeiro commit. Vou dar Enter. Tá? Bom, aqui ele está falando o seguinte para mim. Por favor, diga quem você é. Então ele está pedindo para que eu me identifique enquanto usuário. Né? Por que eu preciso fazer isso? Porque aí o Git ele vai gravar na sua ata de registro quem foi que fez aquele registro. Se eu estiver trabalhando com um projeto colaborativo e cada usuário tiver com seu projeto em suas máquinas, aí, à medida que esses usuários, vou chamar de desenvolvedores, né? À medida que esses desenvolvedores vão fazendo seus commits, vai ficando o log de registro de quem foi que fez aquela alteração. Dessa forma é bem fácil, né, digamos assim, identificar quem foi que fez uma determinada alteração, digamos assim. Então eu preciso me identificar. E para isso basta eu preencher essas informações aqui, que é o que eu vou fazer agora. Então git config -- global user ponto e-mail, que eu vou colocar meu e-mail, né? thiago@gmail.com e git config global user.name Thiago Guimarães.
Guimarães. Isso aqui, pessoal, eu preciso fazer apenas uma vez. Se algum outro usuário vier usar essa mesma máquina que eu estou usando aqui, basta que ele altere essas duas variáveis globais, né? User email e username. E aí tá tudo tranquilo. Bom, então, novamente, eu vou tentar fazer o meu commit, né? Setinha para cima, voltei no comando e vou dar Enter aqui. Beleza? Então, olha só, ele exibiu aqui para mim, né, a minha mensagem, né? Então, um arquivo adicionado, 4 insertion, né? Ok, então tá lá, foi criado o meu primeiro commit, né? Então, eu posso executar o comando git status, novamente, tá? E ele vai falar o seguinte, ó, nada a ser comitado. A árvore de trabalho está limpa. E eu posso também executar o comando git log. Né? O que acontece? Quando eu executo o comando git log, ele vai mostrar para mim todos os commits que foram realizados. Ou seja, imagina que eu estou trabalhando num projeto web. Então eu fiz aqui a estrutura do meu projeto, dei um commit. Né? Então ele vai falar, ó, sei lá, criei a estrutura do meu projeto. Imagina que eu fiz o CSS do projeto, não é assim que funciona, tá, pessoal? Estou só dando um exemplo. E dei um novo commit. Então, todos os commits que eu for fazendo no meu projeto, eles vão ser listados aqui. Então, eu consigo saber quem foi que fez, a que hora que fez, né, o dia e a hora, e a mensagem que essa pessoa deixou como registro de identificação. Olha só, eu vou dar um ls aqui, vocês estão vendo o meu readme aqui, né? Eu vou acessar esse arquivo novamente. Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma linha aqui embaixo, ó. E vou colocar o seguinte, este projeto também... Opa! Eu entrei aqui sem querer. Acho que eu liguei o insert aqui no meu computador. Cadê meu teclado? Meu Deus, meu teclado. Este projeto também visa o estudo do Git. Então, vou salvar. Beleza, então alterei esse arquivo, certo? Olha só, eu vou dar um git status e ele vai falar o seguinte, ó. Existem alterações que não foram comitadas, ou seja, como eu pedi para que ele monitorasse o arquivo readme, na verdade quando eu executei o comando git add, né, eu pedi para que ele monitorasse qualquer arquivo que estivesse dentro do diretório. Né? Mas enfim, como eu pedi para ele monitorar o arquivo readme.md, o que acontece? Toda alteração que for feita dentro desse arquivo, ele vai me notificar, né? Então, como ele está monitorando esse meu arquivo, qualquer alteração que ele sofra ou que qualquer outro arquivo sofra, ele vai me dizer, opa, você alterou esse arquivo, estou monitorando ele. E você ainda não comitou essas novas alterações, tá? Então, você vai trabalhar no seu projeto e à medida que você queira fazer um novo registro, você vai executar os comandos, né? Git add, tá? E git commit. Alteração no arquivo readme.md, ok? Então, fiz o commit, né? Então, git status, olha só, nenhum commit a ser feito. Vou dar um git log. Aí, olha só que bacana, ele mostra para mim os dois commits que eu fiz, né? Então, tá aqui, ó, os dois registros. O primeiro commit que eu fiz foi, criei um projeto, adicionei um arquivo que estou fazendo, né, o primeiro commit. E o segundo commit que eu fiz foi alteração no arquivo readme.md, ok? Então o Git é um sistema bem interessante de versionamento de código. Bem interessante seria simplório da minha parte. A palavra correta seria bem poderoso e extremamente útil, ok?